Glória a Deus, glória a Deus. Igreja amada, se Deus chegasse para você agora e te perguntasse, o que você veio fazer aqui nessa noite? Imagina agora, Deus falando ao teu coração aí, o próprio Espírito Santo, falando ao teu coração agora aí, te perguntando, o que você veio fazer aqui nessa noite? E aí, Vênia, estou te vendo agora aí, Débora, faz. O que você veio fazer aqui nessa noite? Oh. Você já se perguntou alguma vez o que você tem vindo fazer na igreja? Por que você está aqui nessa noite? Você já parou para analisar e avaliar? O que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio em busca de quê? E aí, expandindo a pergunta, a gente pode começar a avaliar e parar para pensar. O que você vem fazer na igreja? Por que você tem vindo aqui domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça nas células, programação da quarta? Por que você está vindo aqui? O que você tem vindo buscar aqui na igreja? Vários são os motivos que fazem com que centenas de pessoas estejam aqui todos os cultos. Cura de uma doença, restauração de um casamento, encontrar um casamento, libertação de vícios, problemas financeiros, curiosidade de como é a igreja, o que é a prancha e etc. Alguns aí que o time não está ganhando, né, os vascaínos. E até mesmo vem para conhecer Jesus. Imagina, é igual o celular. O celular hoje serve até para ligar. E muitas pessoas vêm até mesmo para conhecer Jesus à igreja. Vêm ao culto. Eu mesmo, quando entrei pela primeira vez nessa igreja, há quase 17 anos atrás, eu vim simplesmente por um motivo: eu queria ser curado. Estava doente, ansiedade, síndrome do pânico, essas paradas todas. E lá no final de 2008, os médicos não sabiam muito bem como lidar com isso. Então eu procurei a saída que me faltava, porque nada estava resolvendo o meu problema. Nem remédio, nem tratamento e etc. Não estou falando que não é para fazer, tá? Eu fiz todos os tratamentos. Mas eu vim à igreja porque eu queria ser curado. Eu sou sincero. Meu plano era vir à igreja, ser curado e no outro dia continuar a levar a minha vida. Eu via na televisão que a galera vai na igreja, é curada de uma hora para outra. Pá! Simplesmente entra na igreja e é curado. O milagre acontece. Deus pode fazer isso? Pode. E Ele continua fazendo isso até hoje. Mas não são todos os casos que Ele simplesmente, você vem pela primeira vez na igreja e já é curado. E teu casamento já é restaurado e a tua história já muda totalmente. Mas eu vim por isso. Eu só queria ser curado, eu não aguentava mais. Estava conversando com o Nemuel também, que passou por isso há anos. E os médicos naquele tempo falavam, cara, isso não tem cura. Você só vai se adaptar à dosagem do remédio tarja preta e se adapta com isso e o resto da sua vida vai ser isso. E eu falei, cara, a pastora falou na época para mim, você já tentou tudo, agora você tem que tentar Jesus. E eu não queria saber de Jesus. E eu só vim aqui na igreja, só entrei aqui pela primeira vez, porque eu queria ser curado. Essa era a minha única intenção. E você? O que você quer aqui nessa noite? Por que você veio aqui nessa noite? Você não precisa me perguntar. Você não precisa me responder. Responda a Deus aí no teu coração. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você quer aqui nessa noite? Por que você veio ao culto? Por que você veio a essa igreja? E aí, baseado nisso, Deus começou a me levar a alguns textos, começou a me levar ao tema da palavra desse culto de hoje. O que você quer? Porque
Deus começou a falar comigo, me levar a alguns textos onde Jesus sempre fazia uma pergunta para as pessoas que se chegavam perto dele. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, as pessoas começavam a falar, diziam o que estavam passando, pediam algo, e ele sempre respondia com uma pergunta. Por exemplo, quando ele encontrou um cego na cidade de Jericó, Marcos 10, versículo 50 diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou. Jesus perguntou ao cego: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, sua fé lhe salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então Jesus encontra um cego e faz uma pergunta óbvia ao cego. O que o cego estava querendo com Jesus? Está tirando onda, Jesus? Está zombando da minha cara? Faltou o cego falar isso. Jesus olha para o cego que chega perto dele e fala: o que você quer? Quero andar, quero enxergar, óbvio. Mas Jesus faz questão de perguntar: o que você quer? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. E outra passagem, no tanque de Betesda, em Jerusalém, Jesus cura um paralítico. Lá em João 5, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O cara estava 38 anos lá, esperando um milagre, esperando a água se mover. E nada acontecia na vida daquele cara. Ele viu Jesus se aproximando. E a palavra de Deus diz que Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo esperando o milagre da cura. E Jesus chega perto dele e faz uma pergunta óbvia: você quer ser curado? Em outra passagem, quando os discípulos começaram a seguir Jesus, João 1,35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Jesus era muito doido, velho. Ele está andando pelo deserto, passando pelas cidades, e aí João, seguindo ele, fala: isso ali é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus que enviou o nosso Salvador, o Messias. E aí 2 homens que estavam ali à beira falaram: é esse? Então vamos começar a seguir. Aí eles começam a seguir Jesus. Jesus olha para trás para os 2 e fala: vocês estão procurando o quê? Aí hoje se falar isso é abuso, é não sei o quê, tá ligado? E Jesus olhou para trás e falou: cara, vocês estão procurando o quê? Já em outro momento, 2 discípulos caminhando para Emaús, depois de Jesus ter sido crucificado, diz assim na palavra de Deus, Lucas 24:13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus tinha avisado: eu vou morrer e vou ressuscitar. Esse era o domingo, quando Jesus ressuscita. E aí tinham 2 de seus discípulos indo para Emaús, caminhando pela estrada. E aí Jesus vê eles tristes caminhando. E aí se aproxima deles e fala: cara, mas por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Por que vocês estão assim? Então Jesus abordava com perguntas óbvias. Perguntas retóricas, que pareciam óbvias e eram, mas eram perguntas que Jesus precisava fazer. E mais uma vez, agindo como Jesus agia, seguindo nessa mesma linha de Jesus, eu pergunto: o que você veio fazer aqui nessa noite?
Por que você está aqui nessa noite? E como eu falei, só cheguei aqui nessa igreja por isso. Talvez Jesus tenha me perguntado, Elcio, dia 31 de dezembro de 2008, quando eu pisei a primeira vez nessa igreja. Elcio, por que você veio aqui? Eu abri meu coração para Deus e falei, eu só quero ser curado. Só isso. E muitos chegam com a intenção apenas de conseguir algo, como eu cheguei aqui, apenas com a intenção, deu pau aí alguma coisa, apenas com a intenção, vocês estão me ouvindo bem? Acho que é só o retorno, né? Oi, som? Apenas com a intenção de ser curado. Cheguei aqui apenas com a intenção de ser curado, e muitos chegam com a intenção de algo apenas, e depois virar as costas para Jesus, como era minha intenção, como era meu pensamento, como era meu planejamento. A pastora já tinha se convertido, estava feliz, falou, cara, há anos que eu estou orando, porque eu era um alcoólatra. Vocês estão me ouvindo? Eu só estou sem retorno aqui, tá beleza aí, então vamos seguindo. Eu era um alcoólatra, destruindo minha família, e a pastora orava para que eu me convertesse. E talvez a maior alegria dela foi aquela onde eu pisei na igreja pela primeira vez, mas não sabia ela que meus planos eram pisar e voltar, ser curado e voltar a fazer tudo que eu fazia de errado antes. Mas quando eu pisei na casa dele pela primeira vez, Jesus me pegou de um jeito que eu não conseguia mais viver longe dele. E aqui estou, há quase 17 anos. E ele fez na minha vida muito mais do que eu estava desejando, imaginei, eu pedi. Eu só queria ser curado. E ele fez muito, e muito, e muito, e muito mais. Eu só queria ser curado. E o que ele tem feito nesses últimos 17 anos, e o que ele vai fazer ainda, até ele mesmo voltar, tem muito mais coisa. E a gente chega aqui apenas pensando, eu só quero a restauração do meu casamento, eu só quero uma cura, eu só quero resolver meus problemas financeiros, etc. Eu só quero isso, sendo que ele tem muito mais. E o engraçado é que Jesus tira onda com a gente. Porque a pastora era de uma outra igreja, a gente não morava aqui em João Pessoa. E aí ela conseguiu me levar acho que umas 2 vezes lá no culto. E cara, era muita música, era bem animado, culto, bênção, cara. Só que eu não queria saber, velho. As velhinhas dançavam pra caramba, pulavam, as velhinhas do fogo. E eu ficava sentado e olhava, eu falava, cara, nada a ver, pra que isso, bicho? Essas velhas, a idade delas, pra que tá fazendo essas coisas? Aí beleza, e música, coisa mais linda, as músicas lindas, cara. Mas eu naquele tempo, endemoniado. E aí, cara, coisa mais linda. Aí eu entro pela primeira vez aqui na igreja. E aí a bola de neve onde chega, principalmente naquele tempo quando surgiu a bola de neve, foi capa de veja, etc, etc, porque tem um púlpito, a gente toca reggae, etc, enfim. E aí onde chega na cidade, os caras vêm TV, vêm jornal, é capa de revista, e a gente tá chegando em João Pessoa, a igreja. E aí num culto, eu tava lá, cara, eu chego na igreja, eu falo, meu irmão, os caras tocam rock e reggae, tudo que eu gosto. Eu falo, não acredito. Aí eu caladinho, eu comecei a me lembrar das velhinhas. Eu falei, caramba, eu ficava zoando as velhinhas, falando nada a ver elas dançar. Quando eu vi, eu já estava de pé, já, a Bruna e a Aline tocando, E teve um dia, não sei se vocês lembram, no primeiro prédio, que aí a TV Correio foi filmar. E eu tava lá, bicho, tomado lá no louvor, nem vi que os caras tinham me filmado. No outro dia, no jornal, aparecendo, e os meus amigos, eita, cara, tu virou crente? Tu tá dançando, eu vi tu na televisão dançando. Deus falou, tá tirando onda das velhinhas? Pô, agora eu vou mostrar diante de todo mundo. Ele me jogou na televisão para todo mundo ver. É assim que ele age, cara, é assim. Ele tem bom humor. Mas a gente chega aqui, pisa aqui na igreja pela primeira vez, achando, buscando algo, sem ter nem noção daquilo que ele tem pra gente. Jesus fazia essas perguntas para saber se realmente essas pessoas que se achegavam a ele estavam dispostas a receber o que ele tinha para oferecer, que era muito mais, que era muito além de uma cura, que era muito além de uma libertação. Jesus tem muito mais a nos oferecer, igreja. Ele só queria saber
qual era o interesse, ou se apenas estavam tratando ele como um garçom. Porque muitas vezes, até hoje, a gente trata Jesus como um garçom. Me dá, me pede, e eu quero isso, e eu quero aquilo. Ou simplesmente como um curandeiro, que acha que ele só faz curar, e ele, além disso, ele faz outras coisas. Mas não foi só para isso, ou exatamente apenas para isso que ele veio. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas não é só para transformar as tuas finanças através da tua aliança com ele, nos dízimos e nas ofertas. Jesus veio ao mundo e foi sacrificado naquela cruz por algo maior, por muito mais a te oferecer. E para isso, as pessoas que o buscam precisavam estar dispostas a passarem por um processo e a viver além daquilo que você está buscando, viver também infinitamente mais do que você podia estar imaginando. Por isso que Jesus sempre perguntava algo antes. Por isso que Jesus sempre falava algo antes. Fala, cara, você não tem noção do que eu tenho para você. Os caras estavam buscando cura e ele tem a vida eterna. Está buscando a restauração do casamento. Ele não só vai restaurar o teu casamento, como vai te dar 5 filhos, como ele fez comigo. Nosso casamento estava destruído quando eu entrei aqui. E hoje, estamos aí, nossa família totalmente restaurada. Enfrentamos um processo extremamente doloroso. Nossa família gigante e glorificando a Deus. A 02 aqui tocando. Estamos e seguimos nossa vida. Por isso Jesus sempre perguntava algo antes. Por isso que ele queria saber. Deixa eu saber qual é a intenção. Deixa eu saber o que você está querendo. Deixa eu saber por que você quer. Tá aqui. É só interesse mesmo em receber algo? Será que você não está vendo que eu tenho muito mais a te oferecer? Eu me lembro do meu filho Davi, que apareceu mais assanhado aqui no vídeo. E aí, eu trabalho ali, o banco que eu trabalho fica ali na Epitácio, próximo onde era o Extra, hoje o Açaí. E aí quando foi fechar o Extra, para se transformar em Açaí, os caras fizeram promoção, tudo que era jeito. Tinha muito carrinho de Hot Wheels lá. Hoje o Hot Wheelzinho, quem é pai tá ligado, tá 20 conto. Os caras fizeram promoção, era R$6. Falei, cara, já sei. Vou comprar 12, vou deixar na minha gaveta aqui no banco. E a cada mês eu vou dando um presente para ele. E aí, cheguei em casa e dei o Hot Wheels para ele. Deixei 11 na gaveta. E aí dei um para ele, ficou feliz. Brincadeira, aquele negócio todo. Sabe como é criança? Com 15 minutos ele já, pai, não tem mais Hot Wheels? Falei, cara, tu nem tinha nenhum e agora eu estou te dando um, não tá bom? Vai brincando aí. E assim, a gente nunca está satisfeito. Ele nem sonhava que tinham mais 11 carros lá na gaveta para ele. E é assim que Deus age com a gente. Deus faz algo, nos cura e a gente... Aí depois que a gente consegue aquilo que a gente veio buscar, fala, pô, mas é só isso? E Deus fala, cara, eu tenho uma gaveta cheia de Hot Wheels para te dar e você não tem nem noção. E você está aí reclamando. E o que Jesus te pergunta nessa noite é, o que você veio fazer aqui nessa noite? O que você está querendo com ele exatamente agora? Por que você está aqui nessa igreja? Abram suas Bíblias em João capítulo 4. Quem for achando diz, Deus, me dá um Hot Wheels. Brincadeira, não precisa não. Se falasse isso no Bolinha, meu irmão. João, capítulo 4. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, ou Siquém, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus,
como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se não conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual mesmo ele bebeu, assim como os filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Deixa aberto aí tua Bíblia, que a gente vai ler, a gente vai mergulhar nesse texto e estudar esse texto nessa noite, para entender aquilo que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Então, esse é um texto muito conhecido, da mulher samaritana, onde Jesus está pela Galileia, tem que passar pela Samaria, e chegando na Samaria, os samaritanos não se davam com os judeus, eram povos inimigos. E aí, Jesus senta no poço que ali estava, porque estava cansado, sol, etc., com sede, e os seus discípulos vão até a cidade comprar comida. E aí se aproxima uma mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos, Jesus era um judeu. E aí, Jesus pede água àquela mulher, e aquela mulher se surpreende, fala: cara, mas como é que você, judeu, está falando comigo e pedindo água? E aí ele fala: se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria água para mim. Ela: mas você não tem balde, como é que você fala assim comigo, e etc. Como é que você vai me dar dessa água? E aí Jesus começa a explicar quem ele é. Ele fala: cara, dessa água que você está buscando aqui nesse poço, essa água vai matar a tua sede agora. Mas eu tenho algo que eu posso te oferecer, uma água que vai saciar a tua sede para o resto da vida, e vai jorrar dentro de você, e nunca mais vai acabar. Aí essa mulher fica surpresa, e a gente vai estudar isso nessa noite. E é interessante, igreja, como essa mulher reage a Jesus. É interessante como essa mulher reage, como muitos de nós reagimos. Versículo 11 diz assim: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Queridos, essa mulher samaritana estava simplesmente diante de Deus. Ela estava diante de Jesus. Ela estava diante do Criador dos céus, da terra, da vida. Ela estava diante do próprio Deus, o Filho do próprio Deus, Jesus Cristo. E esse é um encontro que você está tendo nessa noite com Ele também. E o problema é, no versículo 11, ela olha para Jesus e fala: tá, mas tu não tem nem balde, está me dizendo que vai me dar água aí, não tem balde, como é que tu vai tirar água desse poço, como é que você vai conseguir fazer isso? Assim tratamos muitas vezes Jesus, igreja, achando que Ele é incapaz de resolver o que estamos passando. A gente olha para Jesus e fala: mas Jesus, o problema é que eu estou vivendo, você não tem noção. Sempre o seu problema é maior do que o do teu irmão do teu lado, né? Mas Jesus, né, você não tem noção como é a minha mulher. Jesus, você não tem noção como é o meu marido. As minhas dívidas, a doença que talvez você tenha nessa noite. Você não tem noção, Jesus. Você não tem noção do que eu estou vivendo. Muitas vezes somos nós quem tratamos Jesus desse jeito. Jesus, tu não tem nem balde, como é que vai me dar uma água que não vai acabar nunca mais? Muitos de nós estamos tratando Jesus exatamente dessa maneira nessa noite. Até vem atrás da cura, até vem atrás da restauração, até vem atrás de resolver, sei lá, o que você está vivendo, mas incrédulo daquilo que Jesus pode fazer na tua vida, incrédulo daquilo que Ele pode fazer na tua história. Vem por desencargo de consciência, talvez igual eu fazia. Minha esposa me chamava, eu ia para agradar ela, mas na grande maioria das vezes eu deixava ela no culto e ia para o bar beber. Mas quando ia para o culto, sentava lá, ouvia, falava, palavra de Deus lá sendo liberada, poder de Deus puro sendo liberado sobre mim, e eu ignorava totalmente. Estava com a cabeça lá no jogo do Flamengo que estava rolando.
Muitas vezes somos nós quem tratamos Jesus dessa maneira. O cara até vem aqui atrás e fala: Jesus, restaura a minha vida, a minha história. Agora não sei como é que vai ser. Será que ele vai fazer mesmo? O cara vem por desencargo de consciência, vem no culto domingo aqui para dar sorte, para que a semana seja abençoada. E aí logo depois a gente volta a recorrer à força do nosso braço, do dinheiro, acreditar em outros deuses. Porque na verdade, a gente não está querendo enfrentar o processo que Jesus coloca diante de nós. O processo de mudar, o processo de se arrepender, o processo de quebrar o orgulho. Pois sabemos que a responsabilidade daquilo que estamos vivendo é única e exclusivamente nossa. Foi você mesmo quem se meteu onde você está agora e não quer admitir. Era mais ou menos essa mulher falando: cara, mas não tem nem balde, Jesus. E a gente fica jogando para Jesus a responsabilidade, fica jogando para outras pessoas a culpa daquilo que nós estamos vivendo hoje, sendo que a responsabilidade é toda nossa. Muitos gostam de carregar um crucifixo com um homem magrinho, pendurado, morto naquela cruz. E acaba que espiritualmente isso é a representação de Jesus para você. Um cara que está morto. Um cara que não pode fazer nada. Alguém muito importante. Alguém que marcou a história, mas que está morto. Como se não pudesse mais fazer nada pela sua vida hoje. Como a mulher samaritana. Você não tem balde, Jesus. Você não tem balde, Jesus. E aí vem com o coração aqui totalmente duro. E aí vem ao culto para criticar, para avaliar a pregação, para avaliar se o ar-condicionado está quente, se está frio. Mas enfrentar o processo realmente de mudar, não quer. Jesus não está morto, ele está vivo. E continua operando da mesma maneira. Mas muitos aqui nessa noite estão assim. Jesus, tá, você pode me curar, você pode me libertar, você pode fazer algo, mas nem balde você tem, Jesus. A mudança que você tanto espera começa dentro de você. Às vezes você não é nem o culpado, mas a partir do momento que você libera um perdão, você já está começando a restaurar a tua história. Eu me lembro quando eu vinha me aconselhar com o meu pastor Guto, que hoje está no Bola de Neve Floripa. Beijo, pastor. E foi aniversário da nossa pastora essa semana. E eu vinha me aconselhar, meu casamento destruído. E eu vinha e falava: mas Kenirla, isso, aquilo, ela faz isso, faz aquilo, está errando nisso, naquilo. E eu enchia a paciência do meu pastor, falando dos erros da minha esposa. E meu pastor, sabiamente, como sempre foi, direto e reto. Fala: cara, para de olhar para os defeitos da tua esposa e muda você o que você tem que mudar. Começa a olhar para aquilo que é problema seu, para aquilo que é erro seu, que automaticamente quando a gente muda, as pessoas ao redor vão mudando. Para de olhar para o problema dos outros, olha para os seus, muda você. Jesus, você é massa, mas você não tem balde. Olha que doideira. Olha que doideira. A gente olha assim: mas ela era uma mulher samaritana, não conhecia Jesus, ela tinha as histórias dela. E a gente que conhece Jesus e ainda assim fala: Jesus, o Senhor nem tem balde, como é que o Senhor pode mudar a minha vida? Como é que o Senhor pode mudar a minha história? Jesus vive, igreja, e continua operando os milagres, mais ainda, amém? No verso 13 e 14 diz assim: e Jesus respondeu. A resposta para essa mulher, né, do que ela falou. E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa palavra começou aqui, esse sermão começou aqui. Eu gosto, eu já falei para vocês, eu gosto, estou lendo a Bíblia ali no meu dia a dia, e eu paro e fico viajando nos versículos.
E fico semanas viajando no mesmo versículo, lendo o mesmo versículo diariamente, e Deus falando várias coisas. Você tem noção do que está escrito aqui? Você tem noção? Olha, eu vou repetir. João 4,13. Jesus lhe respondeu: quem beber desta água aí do poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para mim, essa é uma das passagens mais fortes e lindas da Bíblia. Jesus encontrando alguém que não o conhecia de maneira alguma, como era eu e você há tempos atrás. E Jesus fala: você nunca mais terá sede. Essa água que eu lhe dou vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Eternamente, você não vai precisar mais. Lá no versículo 10, quando Jesus responde a ela, diz assim: Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e lhe daria água viva. Quando Jesus fala, aqui no verso 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse com quem você está falando, essa palavra dom significa presente. Jesus estava falando para aquela mulher samaritana, que simplesmente num belo dia, caminhando normal, como qualquer outro dia da vida dela, em direção ao poço, porque o trabalho de pegar água no poço, levar para casa naqueles tempos, eram das mulheres, como um dia qualquer normal, como hoje. Ela simplesmente tromba com Jesus, e Jesus fala: Deus te enviou um presente, e um presente que pode te saciar a sede o resto da sua vida. Assim como num dia normal, como você está hoje aqui, nessa noite. Você simplesmente tem um encontro poderoso que muda a tua história para todo sempre. E Jesus diz para ela dessa água que ela está bebendo do poço, daqui a pouco você vai ter sede de novo, minha filha. Mas o que eu tenho para te oferecer é eterno. Ou seja, se você continuar tratando os seus problemas de maneira paliativa, de maneira humana, daqui a pouco o problema volta novamente. Se você continuar matando a tua sede, e entenda agora a tua sede como os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas necessidades. Se você continuar resolvendo de maneira humana, bebendo a água humana, usando o teu braço, usando soluções humanas, daqui a pouco o problema volta novamente. Mas, se você beber da água que eu te der, se você experimentar de mim, o próprio Jesus está falando, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é a fonte das águas eternas. Mas se você provar de mim, se você parar de querer resolver do seu jeito, tudo isso vai se resolver para sempre. Para sempre. E qual é o nosso maior presente que Ele pode nos dar, senão a salvação? E a gente fica buscando tão pouco, tentando resolver do nosso jeito, tentando matar a nossa sede, as nossas necessidades, de maneira humana, de maneira na nossa força, do nosso braço, do nosso jeito. Quando Jesus fala: eu sou a fonte da água viva e da água eterna. Quem beber dessa água não terá mais sede. O que é que você veio buscar aqui nessa noite? Por que você está aqui nessa noite? Mateus 5,6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É o próprio Jesus que fala isso no Sermão do Monte. Felizes, bem-aventurados significa felizes, muito felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Zacarias 13:1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta. Ele está falando dos últimos dias. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Uma fonte aberta. Uma fonte aberta que cura, que liberta, que purifica. João 6,31 diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhes comeu o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
O que você veio fazer aqui nessa noite? Qual é o teu objetivo? O que você está querendo com Jesus? Ele tem muito mais a te oferecer. Ele tem muito mais a realizar. A palavra dele diz que os planos e os sonhos e os projetos, aquilo que ele tem para a vida da gente, são muito maiores do que os nossos sonhos, do que os nossos planos. Mas tem um processo a ser enfrentado. Mas tem um caminho a ser caminhado. Mas nós precisamos aprender algumas coisas, e a gente vai ver isso mais à frente. João 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então ele se referia aqui ao Espírito de Deus. Quando a gente vê águas vivas, águas se movendo, águas, a palavra de Deus se refere ao Espírito de Deus. Ele deixou o Espírito para mim e para você. Quando ele sobe aos céus em Atos, e ele fala aos seus discípulos, ele fala: agora eu vou lhes enviar o Consolador, aquele que estará com vocês até que eu volte. E ele os guiará, e ele os direcionará, e ele nos mostrará o caminho a ser seguido. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É esse o convite que Jesus tem feito a você nessa noite. São águas que transformam, águas que curam. Como eu falei para vocês, a primeira vez que eu pisei aqui, eu nunca mais saí. A gente sabe de histórias que vão, voltam, as pessoas se desviam, voltam, e glória a Deus que voltam. Mas eu nunca mais saí. Nunca, não tem outro lugar. Não tem ninguém que possa fazer por mim o que só Jesus faz. Não tem ninguém que tenha paciência comigo que o próprio Jesus tem. Não tem ninguém que perdoe os meus pecados como Jesus perdoa. Não tem ninguém que me aconselhe melhor como o próprio Jesus me aconselha. O que você veio fazer aqui nessa noite? E o Espírito Santo, as águas do Senhor, as águas vivas, por onde elas passam, elas transformam. Elas mudam a paisagem. Ela traz vida aonde havia morte. No deserto, na parte sul de Israel, deserto do Negev, no tempo de chuva, é enxurrada de água no deserto. É enxurrada, é a coisa mais linda. E você não imagina isso num deserto, mas onde essas águas passam, elas transformam. Ezequiel 47:11 diz: mas aos seus charcos, os seus pântanos, não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Tudo que nós precisamos estão nessas águas. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Só que muitas vezes a gente chega para Ele e fala: Jesus, eu só quero ser curado, eu só quero uma restauração. Ele está sondando a tua intenção. Ele está sondando qual é o teu desejo, qual é a tua vontade, qual é a tua intenção em buscar Ele. Assim como nós, quando a gente vai criando novas amizades, muitas vezes a gente para e avalia: cara, qual é a intenção dessa pessoa? Em estar se aproximando de mim, é porque eu sou um líder? É por conta disso? É por conta daquilo? A gente sempre fica desconfiado. E quando a gente se aproxima de Jesus, Ele fala: cara, eu conheço teu coração. Ele vai começando a fazer pergunta para a gente, para ver se a gente abre o coração para aquilo que realmente a gente precisa ser tratado. Porque a gente fica escondendo as coisas e acha que de Jesus a gente esconde alguma coisa. No verso 15, lá de João 4, diz assim: e a mulher disse: Senhor, quero que me dê
essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Então, a mulher entende o que Jesus fala, de certa maneira, mas ela estava achando que ainda que era água do poço. Falando, não, então me dê essa água que você tem aí, ou uma água outra qualquer. Uma água com gás, sei lá o que ela estava pensando. Fala, me dê essa água. Porque na verdade eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero ter o trabalho de voltar aqui. Eu não quero mais ter o trabalho de ter que voltar aqui e ficar pegando água. Como eu falei, esse era o trabalho da mulherada naquele tempo. Igreja, quem conhece a Jesus, quem tem um encontro com Ele verdadeiro, de cara fala, eu quero isso para mim. Como essa mulher, eu quero. A gente vem aqui no culto, Ele toca no nosso coração, muitas vezes a pessoa está emocionada, e a gente fala, cara, eu quero mudar. Eu quero viver essa nova história. Eu quero caminhar com Jesus. Todos que passam por essa porta aqui, culto após culto, não tem como negar, estão na casa do Pai, tem um encontro especial com o Senhor aqui. Isso é verdadeiro, isso tem sido há 17 anos. O problema é que chega a segunda-feira. O problema é que amanhã você vai ter que enfrentar de frente teus medos, teus pecados, teus desafios novamente. E se você veio aqui apenas se emocionar e sentir Jesus, sentir um arrepiozinho, amanhã quando a bronca aparecer, você vai tentar resolver do seu jeito e da maneira que você sempre tentou, na sua força, buscando saídas e soluções que muitas vezes nem agradam a Deus. A emoção do culto passou e a pessoa volta a cometer os mesmos pecados. Ela falou, Jesus, eu quero dessa água. Quantos que não vem no culto, se emociona, o louvor mexe com o emocional, toca no... Você não veio aqui para se emocionar. Você veio aqui para ter uma mudança, um encontro com Jesus, uma mudança verdadeira. Porque, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas emocionadas. Chega na segunda-feira, não conseguem lidar com as dificuldades, com as provações, com as tentações e caem. E quebram a cara, e voltam para o pecado. Aí vem aqui quinta-feira, e aí vem aqui domingo, e fica nesse ciclo vicioso. Eu quero Jesus, como essa mulher. Falou, é vida eterna, essa água não vai acabar nunca. Quer dizer que eu não vou precisar mais voltar no poço? Que bom, diminuiu o meu trabalho. E a gente acha que levantar a mão aqui no final do culto e aceitar Jesus está resolvido e não precisa fazer mais nada. Mas chega a segunda-feira, tem as broncas. E aí volta a fazer as besteiras tudo novamente. No verso seguinte, nós entendemos o que eu vou falar aqui, porque eu estou falando isso para vocês. Nós entendemos porque encontramos Jesus, desejamos beber da água que Ele nos oferece, mas sempre chega a segunda-feira e as coisas desandam. A nossa caminhada com Jesus sempre tem uma segunda-feira. E o motivo disso está nos versos seguintes. João 16, 4,16. Jesus disse, ela estava feliz, querendo água, tal, quero dessa água. Vai, chame seu marido e volte aqui. Ela entendeu Jesus, ela quer a água. Ela quer beber dessa água. E Jesus responde, vá, chame seu marido e volte aqui. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus. E aí, versículo 17, ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é 5. O que você disse é verdade. E a mulher diz, agora eu sei, o Senhor é um profeta. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ela se emocionou, veio no culto de domingo. Jesus, eu quero. Cantou todos os louvores. Se arrepiou, tirou foto, postou nos stories. Todo mundo está vendo, você é crente. Quero beber dessa água, eu vou beber dessa água. Agora vai, agora mudou. Agora não vou cometer mais os mesmos erros. Não vou mais, minha família vai ver, minha esposa vai ver, e etc. E aí Jesus fala, você quer dessa água? Chama teu marido para mim. Jesus é desenrolado, velho. Jesus é malandro, no bom sentido. Desenrolado, cara. Sabe por quê?
que essa mulher estava em fornicação. Quando ela diz que não é marido dela, é porque ela vivia junto com eles há anos, mas não eram casados. Fornicação na Bíblia é pecado. Você está com alguém, pode estar amaziado, como se diz hoje, está junto, mas se não está casado, está em pecado. Essa mulher já era o 6º marido dela e ela assim. Por isso que Jesus falou, vai chamar teu marido. Você não quer beber da minha água? Você não quer que eu entre na sua vida? Vai curar teus pecados. Vai ajustar o que você tem que ajustar antes. Era isso que Jesus estava falando para ela. Você está em fornicação, filha. Ela fala, vejo que és profeta. Ele sabe o que eu estou vivendo. E muitos de nós estamos assim. Nós queremos a água. Nós queremos viver o que Jesus tem para as nossas vidas, o que Ele tem para a nossa história. Mas a gente não quer pagar o preço de largar o pecado. Mas a gente não quer pagar o preço de recomeçar de verdade. Ah, mas você não sabe, pastor, é muita tentação. Ah, cara de pau. Larga a porcaria do Instagram, então. O que você veio fazer aqui nessa noite? Quer beber da água? Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Vai se ajustar, vai se corrigir. Está entendendo agora porque Jesus sempre pergunta antes? Por que você está me procurando? Por que você quer ser curado? Você quer enxergar? Você quer andar? Você quer ter sua vida transformada? Você quer ter sua vida mudada? Você quer viver uma nova história na sua família, na sua casa? Ver seus filhos libertos? Começa fazendo a sua parte. Começa mudando você. Começa você largando os seus pecados. Começa se ajustando na sua vida. Não adianta Jesus querer fazer algo na sua vida se você não quiser fazer a sua parte. Em Apocalipse 2:20, 2:9, sei lá, já nem me lembro mais. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e ceiar com ele. É muito claro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a minha pregação, a minha palavra e abrir a porta, aí eu entro. Então, não adianta simplesmente vir, ouvir Jesus bater a porta e não abrir a porta. E não se ajustar. E não largar o pecado. E não mudar. E não chegar mais uma segunda-feira e falar, eu vou mudar e continuar a mesma pessoa. Por isso que Jesus perguntava antes, você quer? Então tem um processo. Você quer? Você tem que fazer a sua parte. Por isso ele te pergunta nessa noite, o que você veio fazer aqui? Você está afim mesmo? Tem um teólogo, Martin Lloyd Jones, que diz assim, a função principal do evangelho não é distribuir bênçãos, e sim de nos reconciliar com Deus. As bênçãos são consequências, cara, são frutos, isso é normal. Deus, como um pai, é quem mais quer nos abençoar. O que Ele nos quer, o papel dele, que Ele morreu naquela cruz, foi crucificado, sacrificado por mim e por você, para nos reconectar a Deus. Esse é o principal papel dele, nos trazer de volta a chance da eternidade, da salvação. Só que a gente fica, Jesus, me cura, me dá um carro, me dá uma casa. Ele pode fazer isso e muito mais. Mas a gente tem que enfrentar os processos. Falar da boca para fora como aquela mulher. Eita, Jesus, eu quero dessa água, me dá dessa água. Cara, eu me lembro quando... Não sei se o Ravi estava com a gente. O Ravi está aí atrás, presbítero Javier. Está por aí. A gente estava... Acho que foi da primeira vez que a gente foi para Israel. Aí estava eu, o pastor Guto, acho que o presbítero Javier também. E aí a gente chegou na cidade de Tiberíades. Lá tem um hotel, onde a gente fica na beira do mar da Galileia. E para quem não sabe, eu amo água com gás. Bebo água com gás mais que água normal. E cara, o pastor Guto também. O Javier também. A gente chega lá, cara. Não tem aquelas paradas de chope? Né? Aquelas maquininhas de chope, cara, aquelas torneirinhas e tal. Cara, a gente chegou no hotel na beira... Cara, imagina. Na beira do mar da Galileia e tinha uma parada dessa de água com gás.
Meu irmão, o que a gente fez? Puxou as cadeiras e ficou do lado. Só o povo querendo, pera aí. Ficou sentado lá do lado. Imagina, para quem era alcoólatra, qualquer coisa a gente vicia. Então eu viciei em água com gás. Ficava, na beira do mar da Galileia. Mas Deus tem muito mais que a água com gás para mim, amém? Mas me alegra muito a água com gás. Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer caminhar comigo? Ele olhou para os caras e falou: vocês estão procurando o quê? Pega a sua cruz e vem. Faça a sua parte. Larga o pecado. Mude o que precisa mudar. Atos 3,19 diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Quer tempo de refrigério? A palavra está ensinando aqui, é simples. Quer tempo de refrigério, tempo de paz, quer um tempo de alegria? Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo que depende mais da gente do que dele? Que é a água viva, que é uma água jorrando dentro de você, o Espírito Santo eternamente agindo dentro de você, saciando toda a necessidade. Larga o pecado, faça a sua parte. Certa vez um jovem rico se aproximou de Jesus. Mateus 19 fala sobre isso, Lucas 18, Marcos 10. E falou: Jesus, como é que eu faço para garantir a vida eterna? Jesus fala: segue os mandamentos. Ele falou: sigo todos. O que mais precisa? Ele falou: vende todas as tuas riquezas, todos os teus bens e me segue. Aí ele virou as costas e falou: aí não. A mesma coisa que ele fez com a mulher samaritana. Está querendo a eternidade? Está querendo as paradas? Eu te dou. Eu sou a fonte de águas vivas e eternas. Larga o teu pecado. O pecado não é a riqueza, mas era o amor à riqueza. O amor aos bens. A riqueza é dom que Deus dá a determinadas pessoas. E se você trabalhar, você vai acumular riquezas. Isso só não pode ser o teu Deus. Isso só não pode ser o teu alvo e foco de vida. Até quando você vai continuar insistindo em fazer do seu jeito? Até quando o orgulho será o seu Deus? Até quando você vai achar que o pecado não vai destruir a sua vida? Isaías 55:1 diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não é salário. Que não satisfaz, perdão. Deus falando aqui através do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, falando: cara, você que tem sede, vem até Jesus. Deus vai enviar o seu filho, venham até Jesus. Mas vocês ficam gastando dinheiro com aquilo que vocês estão querendo resolver a vida de vocês. Você acha que o dinheiro vai resolver da maneira humana? Você acha que vai resolver o vazio que está aí dentro de você? Que é um vazio que só Jesus pode preencher? Aí no versículo 6 ele continua: busquem o Senhor enquanto se pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio, o pecador, abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são muito altos, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Busquem a fonte de águas vivas e eternas enquanto se pode encontrar. Arrependam-se dos seus pecados, porque você não está vendo agora, mas ele tem muito mais do que você pode imaginar. Falei para vocês, cheguei aqui, eu e a pastora e a nossa filha mais velha com 1 ano. Nossas maiores bênçãos são essas. Hoje nós temos os nossos 5 filhos.
Mas tem muito mais para contar para vocês. De bênçãos financeiras, de bênçãos profissionais. De tudo que você possa imaginar. Jesus transformou a nossa história. Mas quando eu entrei aqui pela primeira vez querendo apenas ser curado, eu não tinha noção. Nem sonhava. Muito menos estar pastoreando a igreja que um dia eu entrei. Nunca desejei, nunca sonhei. Mas Ele já sabia desde aquele dia que a gente entrou aqui. Você não tem noção do que Ele tem preparado para você. Versículo 10, continuando, ele diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Verso 12, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. É sobre você que eu declaro essa palavra. É sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por onde essas águas passam, elas transformam, elas curam, elas libertam e elas renovam. Voltando lá para João 4, nós estamos caminhando para o fim. Versículo 33, diz assim: então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses à colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Os discípulos chegam trazendo comida. Eles tinham ido à cidade comprar comida e encontram Jesus lá com a mulher. E aí trazem comida e falam: Jesus, toma aí a comida. Ele não aceita e diz: a comida dele é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o que lhe fortalece, o que lhe mantém de pé, o que lhe sustenta é fazer a vontade do Pai. E no versículo 35 ele destaca que se os discípulos continuassem focando naquilo que era apenas carnal, a comida, naquilo que apenas os olhos humanos estavam vendo, eles perderiam a colheita. Igreja Bola de Neve João Pessoa, acorde. Igreja Bola de Neve João Pessoa, acorde. Deixe o que passou para trás. Foque naquilo que é eterno. Os campos estão brancos, os frutos estão maduros, e muitos de nós ainda estamos olhando para o passado. Olhe para aquilo que é eterno. Será que você não está vendo que o Senhor está fazendo e trazendo algo novo em nosso meio? Foi o que ele falou para os discípulos, para os apóstolos. Fala: cara, não está vendo que eu estou ganhando uma vida, a samaritana, que seria algo impossível, e vocês estão preocupados com aquilo que nós vamos comer? Olhem, abram os olhos, igual na passagem do profeta Eliseu, com o jovem lá, servo dele, que estavam na montanha cercado pelos inimigos, e o jovem morrendo de medo. E Eliseu falou: coitado, ele não sabe quem está com a gente. Deus, abre os olhos espirituais dele para ele enxergar. Quando ele fez essa oração, Deus abriu o olho dele e ele viu centenas de milhares de anjos ao redor deles, guardando eles dos inimigos. Será que vocês não veem os campos brancos? Parem de perder tempo com aquilo que não vai mudar em nada na tua vida. Se alimente daquilo que vai mudar a tua vida. Fazer a vontade do Pai. Jesus falou: cara, vocês estão preocupados com a comida física. O que me alimenta, o que mantém de pé, o que me deixa feliz, o que me faz deitar em paz e deitar a cabeça no travesseiro e dormir, é fazer a vontade do Pai. Será que vocês não veem que tem um bocado de gente precisando disso? E no verso 39 ele diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Você não tem noção do que é isso. Os samaritanos eram arqui-inimigos dos judeus, cara. Por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que doideira. Por causa de uma mulher.
por causa daquela mulher que era de um povo que não queria saber dos judeus, muito menos de Jesus. Mas essa mulher teve um encontro verdadeiro com Jesus, onde ela abriu mão do pecado para viver uma nova história. Todo o seu povo foi alcançado por conta disso. E eles deixam claro que agora não era mais por conta da mulher que eles conheciam Jesus. Agora eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Não era mais de ouvir falar como Jó. Agora é de caminhar, é de ver. Largaram o pecado e provaram de uma água que sacia toda a nossa necessidade eternamente. Jesus. O que o Pai tem te pedido para fazer? O que o Pai está te falando? Te perguntando nesse momento. Paulo teve um encontro com Jesus e sua vida foi transformada. Ele reconhece quem era e quem se tornou depois de Jesus. Paulo era um perseguidor de cristãos, matava seguidores de Jesus. E ele diz assim para Timóteo, 1 Timóteo 1,12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Eu pensava assim, cara. Falei, a galera aqui na igreja, chegando na igreja, não tem noção de quem eu era, do que eu fazia. Tem coisa que eu não posso falar aqui de púlpito. E eu só queria ser curado. Dos pecadores eu era o pior. Quem me conheceu lá no passado e me vê pregando hoje fala, cara, eu não acredito que aconteceu isso na sua vida. Eu falo, acredite, Jesus mudou a minha história. Talvez você esteja se perguntando aí, falando, cara, mas pastor, você não tem noção do que eu estou aprontando, do que eu estou fazendo. Cara, eu não tenho noção. Mas onde esse rio de águas vivas, onde essa água viva e eterna, onde Jesus entrar, tudo é mudado. Tudo é transformado. Por isso, aceitar Jesus não é uma imposição, mas é uma decisão que depende apenas de você. Por isso que no final do culto nós perguntamos, você quer fazer uma oração aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador? Porque é uma decisão sua. O próprio Jesus perguntava, você quer ser curado? Você quer me seguir? Por que você está me seguindo? Como essa mulher samaritana, arrependa-se da vida distante de Jesus e comece nessa noite a beber da água da vida. Ele teve um encontro que mudou a sua vida. Ela teve um encontro. O mesmo encontro que você está vivenciando nessa noite. Você não precisa mais buscar em outras fontes. Você não precisa mais buscar na prostituição. Você não precisa mais buscar nas drogas. Você não precisa mais buscar no jogo. Você não precisa mais buscar no dinheiro. Você achou a fonte da água da vida eterna. Jesus. E sabe como vai ser no final dos tempos, quando ele voltar, que está bem pertinho? Apocalipse 7. O louvor pode colocar aqui. Apocalipse 7, 9 diz assim. Vou dar um gole aqui. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi,
O Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Toda sua lágrima será enxugada, toda sua dor será retirada, todo medo arrancado, toda dúvida sanada. E nós viveremos eternamente com o Pai. O que é que você veio buscar aqui nessa noite? Por que é que você tem buscado Jesus? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Jesus te ama tanto. Te ama tanto, 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 que Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você estava buscando respostas, eu sei. Você estava buscando em tantas fontes. Você estava buscando em tantas fontes a solução para aquilo que você estava vivendo e estava tudo diante de você. Tudo de maneira tão simples. Tudo de maneira tão clara. E quantas vezes você mesmo não falou para Jesus: mas Jesus, você não tem nem balde. Como é que você vai resolver meu problema? Você ainda não entendeu, Ele é Deus. Jesus é Deus, é o nome sobre todo nome. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só há um caminho, Jesus Cristo. É a única fonte de águas vivas que jamais cessará. Águas que fluem do trono. Águas que saciam a sede, que matam a fome, que curam o enfermo, que faz o paralítico andar, que faz o morto ressuscitar, que restaura uma família, que restaura uma história, como foi com a minha, e eu estou aqui para testemunhar para vocês. Eu sou prova viva do poder dessas águas. Mas para tudo isso depende de você. É um passo que você tem que dar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que largar o pecado. Você tem que enfrentar o orgulho e falar: eu não estou nem aí. Agora a minha história mudou. Eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Eu me lembro quando eu me converti. Os meus amigos de farra falavam: cara, mas que loucura é essa na sua vida? Eu falei: eu sei, eu encontrei Jesus. E se vocês não entendem isso, o problema é de vocês. Eu vou seguir esse novo caminho. E muitos deles estão lá agora com famílias destruídas. E eu estou aqui com a minha família restaurada. Mas enfrentei o falatório, enfrentei o meu orgulho, enfrentei o mundo, enfrentei meus medos, enfrentei minhas dores, para estar aqui nessa noite e falar para você: se você fizer a sua parte, a dele já está feita. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E o passo que você precisa dar nessa noite é falar: Jesus, eu quero dessas águas. Jesus, eu quero viver uma nova história. Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. E se você é essa pessoa, se coloca de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração com você, todos de olhos fechados. Se você quer nessa noite falar: Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu não sei o que o Senhor tem daqui para frente, mas eu sei que é muito melhor daquilo que eu estou planejando. Mas eu sei que é muito melhor do que aquilo que eu estou sonhando. A tua palavra diz que os teus planos e projetos são maiores do que os meus. Se coloca de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração com você, todos de olhos fechados. Se coloca de pé, igreja. Pode se colocar de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor.
Enquanto adoramos ao Senhor, abre o teu coração para Ele. Fala: Jesus, eu vim para isso nessa noite. Ele sabe por que você veio. Seja sincero com Ele e fala para Ele: Jesus, eu vim por esse motivo, mas o Senhor me pegou de um jeito que eu não quero mais sair da tua presença. Eu quero caminhar contigo, eu quero seguir contigo, eu quero viver uma nova história, eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Vamos adorar o Senhor. Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Propôs estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem ouvir, conheceu e me ofereceu a água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele jamais vai desistir da sua vida. Você muitas vezes não está entendendo da maneira que Ele está agindo, está te cercando. Mesmo você tentando fugir, mesmo tentando escapar, Ele tem te cercado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Por isso, se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, faz essa oração comigo. Coloca a tua mão no teu coração e faz essa oração comigo, convidando Ele para entrar na tua vida, na tua história, conduzir a tua história. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. eu entrego a minha vida a Ti. Me perdoa pelos meus pecados. Perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço, Eu reconheço, Jesus, Jesus, que
que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, que morreu naquela cruz, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. ressuscitou ao terceiro dia. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. em nome de Jesus. Me ajuda a caminhar, Jesus. Me ajuda a enfrentar os meus medos. Me ajuda a enfrentar os meus pecados. Me ajuda a viver o que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas te pedindo, encoraja eles, Pai. Quebra o orgulho, quebra o medo, quebra a ansiedade, tudo aquilo que tem separado eles de viver aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Eu declaro que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa, que eles fazem parte dessa família, e que em nome de Jesus eles viverão o que o Senhor tem de melhor para eles nessa terra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu só quero te pedir, você que fez essa oração pela primeira vez hoje, ou você que nos visita, ou ainda você que veio em outros cultos e não deixou o teu nome, com o pessoal do Boas-Vindas, o pessoal vai estar lá na saída da igreja para pegar o teu nome, teu telefone, para que a gente possa orar pela sua vida, te dar as boas-vindas, poder conversar com você, orar pela sua vida, te direcionar para uma célula. Então não vai embora sem deixar os teus contatos aí, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar mais um pouco ao Senhor. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, senão o Senhor Jesus Cristo. Senão o Senhor é a fonte da vida, a fonte das águas vivas, a fonte das águas eternas, que nos guiarão, que nos renovarão, que nos saciarão por toda a eternidade, em nome de Jesus. E para você que é da casa, eu tenho uma palavra para você que faz parte dessa igreja, que tem superado todos esses processos nos últimos meses. Deus me deu uma palavra que está em Isaías 58:9, guarda isso no teu coração. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, de restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. O manancial de águas vivas vem sobre essa casa nessa noite. Chegou um novo tempo. O manancial de águas vivas que reconstrói, que refaz, que cura, que liberta, que salva. Vocês serão a geração que serão chamados reparadores de brecha, restauradores de veredas, em nome de Jesus. Aleluia! Quero a Ti e nada mais, e nada Aleluia! 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 Guarda essa palavra no teu coração. Segura na mão do teu irmão que está do teu lado.
Mulherada, quinta-feira, orem por nós. E os homens, espero vocês quinta-feira aqui às 8 horas, culto dos homens, hein? Traz pelo menos um amigo aí, para que a gente possa viver esse novo tempo, essa nova estação nessa casa, amém? Nós temos que ser exemplo para essa geração, homens. Está precisando de homem. Muitas vezes as igrejas e o nosso próprio país tem vivido o que está vivendo, porque falta homens de caráter, homens tementes a Deus, homens que caminham com Jesus. E o Senhor vai levantar aqui no nosso meio, já tem levantado essa geração, amém? Quinta-feira, culto de homens, espero vocês. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Aliás, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Que você tenha tido um verdadeiro encontro com Jesus nessa noite. Deixa Ele entrar na tua vida, mudar a tua história. Deixa Ele te surpreender com aquilo que Ele tem para a tua história, amém? Permanece firme, enfrenta os processos, dói, mas passa. Aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que essa dor que você está sentindo agora. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Você tem uma semana especial na presença do Senhor, como servo, sacerdote do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana na presença de Deus, que você possa provar das águas da vida eterna que fluem eternamente do trono do Senhor. Vai na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Deus te abençoe.